vezes eu tenho que até carregar semente para poder lá. Glória a Deus. Eu trabalho numa empresa dirigindo caminhão e Glória a Deus. sou puxado lá, porque às vezes eu tenho que carregar semente para largar cedo. Então, muito glória ao Deus, e ore a Deus para que Deus me conceda algo no qual eu tenho tempo de trabalhar para você. É verdade. Então, vamos abrir nossas Bíblias, amados irmãos, em 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo de número 5. Versículo 1, seguinte a leitura, como diz o nosso auxiliar Rodrigo. Capítulo de número 5 do livro de 2 Reis. Passagem bem conhecida, mas que hoje ela falará aos nossos corações, em nome de Jesus. Todos acharam bem? Amém. Vamos ler a partir do versículo 1, em nome de Jesus, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém que fica ligado no céu, foi igreja. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presas uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti está a carta. Saiba que eu te enviarei na mão, meu servo, para que o restaures a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deverás notar, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Sente dando glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, eu pedi para minha esposa me dar um lenço para eu trazer, eu estou muito, e a minha esposa me deu um lencinho com lanchinho de inverno. Meu Deus, eu vi que você agora. Aleluia. Amém, irmãos, queridos. Vamos falar da palavra do Senhor e também uma passagem muito conhecida da palavra do Senhor, que encontra em 2 Reis, capítulo de número 5. Irmãos, hoje nós vamos falar de banho. Vocês tomaram banho hoje? Ainda não, não chegue perto da gente. Nós vamos falar de banho.
amados irmãos, mas esse banho vai ser bem diferente, tá bom? E o tema que eu quero trazer hoje para esse culto de Santa Ceia é a matemática santa de Deus. Repita comigo: matemática. Pode ser melhor, diga assim: matemática santa de Deus. Aleluia! Deus, o número 7 é bem interessante isso na Bíblia. Ela traz uma simbologia de comprimento ou, podemos dizer, inteiro. Comprimento ou inteiro. Quando Eliseu mandou Naamã se banhar 7 vezes no lago, certamente a mensagem seria que precisava Naamã de uma lavagem por inteira. Entenda. Naamã naquele exato momento, ele desejava ser curado de sua lepra. E em seu corpo existiam feridas. Em seu corpo existia essa enfermidade. Mas Deus queria não somente restaurar Naamã pelas suas feridas, mas também completamente ou inteiramente. Deus queria restaurar Naamã nas suas feridas, fisicamente falando, mas também na sua espiritualidade. Aleluia! E entenda, meus amados irmãos, que quando procuramos a Deus, quando o chamamos verdadeiramente em nossas vidas, a nossa vida passa pelo processo de lavagem. E essa lavagem é um processo, talvez às vezes, demorado, mas ela é completa. Pode ser complexa, mas ela é verdadeira. O general Naamã, ele estava naquele exato momento com uma doença terrível, uma doença que era considerada, podemos dizer, amaldiçoada, ou Deus o amaldiçoou. Entenda que quando Deus ele propôs isso para Naamã, é porque ele tinha um propósito com este general. O general Naamã estava com vestes finas. O general Naamã, ele era um homem respeitado naquele lugar. Provavelmente, quando ele foi ter com o profeta Eliseu, ele foi com vestimentas finas, com roupas caríssimas, com parâmetros de ouro e de cristais, ou talvez de pedras preciosas. A Bíblia vai nos mostrar que esse homem, ele foi falar com o rei de Israel, porque precisava de uma autorização. E lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 6, ele vai dizer o seguinte: e levou a carta ao rei de quem? De Israel, dizendo: logo em chegando a ti está a carta do rei da Síria. Saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restauraste desta lepra. O desejo do rei da Síria era ver a felicidade do teu servo. O desejo do rei da Síria era ver aquele homem restaurado, curado e com a sua dignidade posto ao seu povo. O que ninguém sabia, amada igreja, era que embaixo daquela suntuosa ou talvez perfeita vestimenta havia um homem que cheirava mal, um homem que tinha feridas terríveis sobre o seu corpo, um homem que talvez o povo olhando ele, lutando para o rei da Síria, porque a Bíblia vai dizer que esse homem teve vitória sobre vitória para o rei da Síria. Era um homem respeitado, e talvez naquele exato momento ele vestia roupas finas, mas por dentro estava podre. Entenda que nós não somos diferentes deste homem. Entenda, querida amada igreja, que em muitas situações há pessoas aqui que podem estar até sorrindo, mas o coração está doendo. Entenda que até aqui o Senhor te ajudou, mas por sermos tão pequenos, por sermos humanos, talvez você esteja de pé, mas o seu corpo deseja cair. Entenda que se for
formos comparar essa situação com os dias de hoje, existe sim pessoas lindas por fora, mas que por dentro canal terrível e fedor suave. Ou que por fora possa até estar rindo, com o rosto semblante de felicidade, mas que por dentro chora desesperadamente. E não foi diferente para com este homem. A princípio, o general não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. A propósito, ele precisava ser curado. Ele desejava ser curado. E quando aceitou obedecer a Deus, entregou-se por inteiro, dispondo-se a servir ao Senhor Jesus. Entenda uma coisa, que quando nós servimos ao Senhor verdadeiramente, as bênçãos vêm da forma que Ele quer. Quando desejamos seguir a esse Jesus e fazer a sua vontade, tudo aquilo que era do passado fica no passado, e eis que vem coisa nova. A Bíblia nos mostra que Naamã era um homem que adorava outros deuses, era um homem que cultuava os deuses sol, o deus céu, terra e outros deuses que se levantavam contra aquela nação. Era um homem que não tinha dentro do seu coração a verdadeira cura. E quem era a cura? Se chamava Yeshua Nazareno. Era um Deus de hoje, de amanhã e para todo sempre. E quando ele creu que aquele Deus poderia lhe curar, ele mudou de lugar. Precisamos entender que quem vive de aparência são os poderosos, os ricos, que o dinheiro dele é o próprio dinheiro. Que vive sem Jesus era a vida de Naamã, não tinha Deus no seu coração, vivendo de uma aparência rica, mas que por dentro era pobre, vivendo de uma aparência de celebridades, mas que por dentro não tinha um amigo que podia chegar perto dele e se ao menos acalentá-lo e dizer: olha, toma aqui um remédio, toma aqui um algo que possa aliviar a tua dor. Não tinha ninguém. Esse homem vivia preso dentro de sua aparência. A cada mergulho na água, a sua mente refletia sobre a sua vida. Que ali Deus estava lançando sobre a sua vida, sobre a sua alma, a libertando não apenas da sua leva, mas com certeza da sua alma interior. Mas quem foi esse Deus que o libertou? Quem foi esse Deus que lhe tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz? Foi um Deus vivo, um Deus amoroso, que não falha, que cura, que liberta e que leva para o céu. Naamã deu ouvido para esse Deus. Ele deu ouvido para esse Deus. Ele deu ouvido para um Deus que poderia curar daquilo que mais ele desejava. Ele deu ouvido a um Deus que poderia resolver o seu problema. E quantos aqui nesta noite quer ser lavado por Deus? Levanta a sua mão, glória. Quantos aqui quer sentir o refrigério deste Deus que lava com suas vestes, que lava com seu sangue e te coloca numa posição de filho legítimo com o herdeiro de Jesus Cristo? Levanta a mão, quero identificar. Oh, aleluia! Esse foi Naamã. Mas vamos no banho agora. Primeiro banho de Naamã. Repita comigo: renúncia. Aleluia. No verso 1 da parte C, ele vai dizer o seguinte: homem de muito conceito, porém leproso. A vida de Naamã era muito ocupada, irmãos. Naamã, ele era cheio de cerimonial, cheio de compromissos. A sua agenda era cheia. Todos os seus, podemos dizer, respectivos
subordinado estava sobre a sua tutela. Todos aqueles que andavam com Naamã estavam ali para lhe bajular. Era conhecido por suas vitórias, mas no fundo e debaixo daquele todo luxo e toda luxúria havia feridas dolorosas, feridas que doíam. Para entrar na água, Naamã teve que se assumir a sua condição de miserável e enfermo. Entenda, Naamã deixou a sua glória de riqueza e poder para mostrar para o povo que ele era um miserável e que precisava de Deus para ser curado. Abriu mão de sua posse para expor a sua necessidade. Muitas das vezes precisamos renunciar a amizades, precisamos renunciar até familiares, precisamos até renunciar a certos empregos para ter uma posição diante de Deus. Precisamos muitas das vezes ver quem é quem do teu lado, quem pode te levantar, mas quem pode te abater. Nós devemos ser como Naamã nesta noite, entender que o ser humano ele é pó, e quando está na presença de Deus se transforma em luz, e que no grande dia te arrebatará e tu terás um corpo glorioso. Muitas pessoas estão como Naamã, demonstrando-se bem exteriormente falando, mas cheio de ferida por dentro. Para ser curado é preciso primeiro renunciar. Para ser curado é preciso deixar a aparência humana de lado e expor a aparência que Deus te deu nesta noite. E qual é essa aparência que Deus te deu? Aparência de filho co-herdeiro de Jesus Cristo, aparência de homem sacerdócio de Deus, aparência de uma mulher e de um homem vitorioso. Essa é a posição que Deus quer nos dar nesta noite. Aleluia! Para ser curado é preciso primeiramente renunciar. João escreve a sua carta no capítulo de número 3, no versículo 30 e 31, perdão, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 30 e 31, ele vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra permanece na terra e fala com quem é da terra, mas aquele que vem dos céus está acima de todos nós. Jesus, nome precioso, nome que está acima de todos nós. Como um paciente que não tem vergonha de mostrar as suas feridas para o médico, ele precisa mostrar a ferida para ser curado. E eu queria te fazer uma pergunta nesta noite. Só levanta a mão quem crê. Você está disposto a renunciar à carne para ser curado nesta noite? Quantos aqui estão dispostos a renunciar para ser curado nesta noite? Mostrar as suas feridas para o médico Jesus. Ele te curará. Oh, aleluia! Segundo banho, repita comigo: fé. No versículo de número 4, ele vai dizer assim: assim e assim falou o jovem que é da terra de Israel. Queridos, havia uma menina na casa de Naamã, que seria sua esposa, que sabendo da necessidade do seu rei, da necessidade deste grande homem, contou sobre um profeta que existia em sua terra. Naamã, ele acreditou naquele exato
E o que eu acho impressionante é que a posição de Naamã, daquele homem importante, foi acreditar naquela mulher, naquela criança, que era escrava. Provavelmente, queridos, Naamã já teria procurado muitos médicos para tentar curar da sua lepra. Provavelmente Naamã tenha adorado aos outros deuses, feito oferenda para ser curado daquelas feridas. Como não teria mais nada a perder, ele deu ouvido àquela mulher e resolveu dar crédito para que aquela menina tinha falado sobre o profeta em Israel. Contou tudo para o seu rei, correu imediatamente e disse: olha, rei, existe um profeta lá em Israel que pode curar ou me dar o caminho de ser curado da lepra. Isso foi fé da parte de Naamã, porque o trabalho, meu diabo, que ele tinha de ir da sua cidade até lá em Israel era muito terrível. Era um percurso muito grande, Síria e Israel. Israel e Síria. Mas a fé desse homem foi tão grande que ele disse: eu vou dar crédito a essa palavra. Porque lá em Romanos, no capítulo de número 10 e no versículo de número 12, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus hoje? Você tem guardado no seu coração e tem praticado esta fé? Por isso é que devemos, meus jovens, dar crédito às palavras de esperanças que ouvimos dos nossos irmãos. É necessário dar crédito e não podemos querer julgar ou querer menosprezar a palavra de Deus, mas receber ela como ela é. No livro de Números, no capítulo de número 23, versículo 19, ele vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O que Deus te prometeu, querido, ele vai cumprir. Agora, no tempo dele, na hora dele e no momento dele, porque essa matemática é santa, não é da terra. Espera mais um pouquinho, que o que há de vir virá e não tardará. Vamos ver a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, onde vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram, testemunham pela fé. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Irmãos, vocês sabiam que vocês são mais bem-aventurados do que os profetas, ou melhor, do que os discípulos que estavam do lado de Jesus? Sabe por quê? Porque você não viu Jesus, mas nesse momento você está sentindo ele. Nesse momento você está dizendo aqui, ó: eu não vi Jesus face a face, mas agora eu estou sentindo o arrepio dele do meu lado. E naquele grande dia vai ser mais gostoso, porque eu não vou ver ele com face a face, terrenamente falando, humanamente falando. Eu vou ver Jesus em corpo glorificado. Isso é fé. Vamos para o terceiro banho. O terceiro banho é dedicação. Diga comigo: dedicação. No versículo de número 5, ele vai dizer o seguinte: vocês precisam entender. Levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas.
Querido, ao sair, entenda uma coisa importante: ao sair de sua terra, Naamã não quis ir de mãos vazias. E a Bíblia vai me mostrar que provavelmente Naamã já tinha gastado muitos anos tentando curar a sua lepra, alcançar a cura. Mas ele estaria disposto a dar tudo para ser restaurado. Naamã não queria apenas receber, entenda, ele não queria apenas receber da parte de Deus, mas estava disposto a doar o que tinha sobre a sua tutela, sobre o seu poder. Com atitude de gratidão, o que foi que Naamã fez? Preparou uma oferta especial de gratidão a Deus, pelo milagre que ainda ia receber. Eu vou repetir isso aqui. Naamã, ele preparou uma oferta especial para dar para Deus, não que Deus precise, mas pela sua coragem de mostrar a Deus um ato de gratidão de uma coisa que ele ainda não ia receber. Olha a fé. E você teria coragem de dar um pouco de ação de graça de algo que você ainda não recebeu? Será que você poderia hoje, ou talvez amanhã, dar um culto de ação de graça e dizer: Jesus, eu não recebi, mas esse culto é de gratidão, porque eu sei que o Senhor agirá ao meu favor. Oh, aleluia! Se os médicos pudessem receber pagamento sem sucesso, muito mais poderia ofertar ao Senhor. A Bíblia vai dizer, querido, em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus ordenou aos seus discípulos, ministrando a cura e a libertação com a condição de o quê? De graça recebeste e de graça te dou. Aí Naamã estava pensando o seguinte: eu vou dar para o Senhor de graça e eu vou receber também do Senhor de graça a minha cura. Mesmo assim, nada, queridos, impede de fazermos ofertas voluntárias ao Senhor. Não impede, querido, de trazer bênçãos e recebimento da parte de Deus. Paulo, quando escreveu a sua carta aos 2 Coríntios, capítulo 9, e o versículo número 7, ele diz: não podemos ser ingratos com as pessoas que só querem receber e não estão dispostos a dedicar o seu melhor ao Senhor. E você estaria disposto a dedicar o seu melhor nesta noite? Levanta a mão. Você nesta noite está grato pelas bênçãos que tem recebido do Senhor? Quem recebeu a bênção do Senhor nesta noite, para a glória de vitória. Quarto banho, repita comigo: obediência. Oh, aleluia. No versículo de número 10, entenda: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Enquanto Naamã não se banhou as 7 vezes que foi requerido pelo profeta, não recebeu a cura por completo. Entenda, ele contava: 1, levantava, cadê esse filho sumiu? Não sumiu. 2, deitava na água, levantava e a ferida estava ali. 3, deitava sobre a água e levantava e cadê a ferida que não está saindo? 4 de novo, 5 de novo, 6 de novo. Aí quando chega no 7, a ferida foi sarada, o corpo foi restaurado, porque é no tempo de Deus e não é no meu tempo e não é no meu tempo. Oh, aleluia! Entenda que tudo é no tempo de Deus, querido, e que não adianta fazer uma parte do que foi pedido. Precisamos cumprir totalmente a ordem para receber o milagre de Deus. Eu estou doido para receber minha indenização, viu? Mas certa vez tinha uma mulher perto de mim, eu nem conhecia, lá naquele posto ali
na entrada do Vasco da Gama. E do nada olhou para mim e disse: sossega teu coração, que é do teu tempo não, viu? Vai chegar no tempo de Deus. Chegou 3 meses e deu uma rabeba assim, ó. Deus disse: acalma o teu coração, não estás preparado para receber, não estás preparado para receber a bênção, porque eu sei que se tu receber, não vai me abandonar. Eita! Tem tanta gente que recebe a bênção das costas para Deus, gente. Tem tanta gente que recebe a bênção da parte de Deus e depois está dizendo: ah, eu não conheço esse Jesus, eu não conheço agora, é o mundo para gastar o dinheiro. Ele tomou um banho de obediência, mamãe, e não se deu ou se fez rei naquele lugar. Ele se fez sério. Ele sabia que ao obedecer estaria reconhecendo que tudo que o profeta falou é verdade. E o mais importante aqui, ele está disposto a ouvir, obedecer e receber. Obedecer à vontade de Deus. Quinto banho, repita comigo: humildade. Aleluia. No verso 11, 12, ele diz assim: pensava eu que ele sairia a ter comigo? Não são porventura rios de Damasco menores que todas as águas de Israel? Imagine um homem agora, muito rico, respeitado, como foi dito, e sua capa e seu chapéu retirando ali naquele exato momento. Imagina agora que as suas joias estavam sendo despidas, que suas roupas banhadas de ouro estavam tirando um ouro diante de várias pessoas que ali o observavam. Talvez ele nem tivesse coragem de encarar aquelas pessoas que o observavam. Talvez ele não teria coragem de tirar nenhuma pecinha de sua roupa para mostrar sua ferida podre. Mas naquele exato momento, o seu coração brandou de humildade, e que se caso ele não obedecesse, ele não seria curado. Então a sua humildade chegou no seu coração de olhar para todos aqueles que estavam presentes, aquela plateia, querendo ver ele tirar sua roupa e ver como é que estava o seu corpo. Mas não, ele não hesitou nenhuma vez, meu diabo. Ele tirou toda a sua roupa, mostrou para aquele povo o corpo que ele estava, e com a sua humildade desceu 7 vezes naquele lago. Precisamos às vezes tirar nossa capa. Precisamos às vezes tirar o nosso orgulho. Precisamos às vezes derrubar, queimar, destruir aquilo que você acha. Eu sou, querido, você não é ninguém se você não tiver na presença de Deus. Você não é ninguém se você não se expor a dizer: Senhor, eis-me aqui. Várias situações da vida servem para nós e para nos ensinar, queridos, a ser humilde. Problemas e dificuldades vêm todos os dias, bem como relacionamentos difíceis. Podem sim ser ferramentas inúteis para quebrar o nosso orgulho. Queridos, humildade é ter a ver com o conceito de Deus. É olhar primeiro as coisas de cima e deixar que as coisas de baixo Ele vai te acrescentando. Queridos, onde há arrogância, não há espaço para receber o milagre de Deus. Eu vou repetir de novo. Onde há arrogância, não há espaço para receber o milagre de Deus. Ele poderia ser um homem arrogante naquele momento, minha dirigente. Ele poderia dizer: não, eu não vou tirar essa roupa aqui não, porque esses meus servos estão me vendo, eu não quero mostrar o meu corpo. Não, eu não vou tirar nenhuma peça, porque eu não quero que esses inferiores saibam o que está por baixo dessas peças. Não, ele tem no seu coração repleto
deixarei os meus deuses para trás e a partir de agora te servirei. Aleluia. E aí chega o propósito de Deus para a vida de Naamã. Porque Naamã assumiu publicamente sua fé no Deus de Israel. Ele não quis saber das consequências que vinham sobre a sua vida. Pediu uma parte de terra para ter simbolicamente um lugar na terra santa para buscar apenas ao Deus de Israel. Além disso, a amada igreja prometeu abandonar outros deuses e servir apenas a esse Deus que tinha propósito na sua vida. Para o general, querido, seria muito grave deixar de servir outros deuses. E o seu rei, se soubesse que ele estaria servindo a outro Deus, consequentemente seguiria ou talvez teria retaliações sobre o seu mandato. Em gratidão por sua cura, entenda, em gratidão por sua cura, resolveu dedicar a sua vida ao Senhor, para que oferecesse presente ao profeta Eliseu, mesmo ele não aceitando. E aí nós trazemos esse momento para o dia de hoje. O que não falta hoje, querido, são pessoas querendo receber bênçãos, querendo receber amares e de bênção da parte de Deus, mas que compromisso é zero. Existem pessoas hoje que só quer me ter, mas não dá zero. Estão tão mal acostumados em buscar o Deus que dá, mas não o Deus que livra, que defende, que te cura, e que te ensina e que te corrige. O compromisso com Deus deve ser resultado de uma experiência milagrosa de Jesus quando doou a sua vida por mim e por você. Você já fez esse compromisso com Deus nesta noite? Você já se dedicou a Deus nesta noite para servir Ele completamente de coração e alma? E o sétimo banho e último, repita comigo para encerrarmos: perdão e paz. Nós vamos entrar agora nesse tema, que vai ser o seguinte: no versículo 18 e 19 ele diz: perdoe o Senhor ao teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã ia embora, se lembrou de algo que o procurou. Sempre que acompanhava seu rei para o templo dos seus deuses, ele sempre teria que deixar algo debaixo daquela oferenda daquele Deus. Ele não queria deixar mal entendido que estaria com isto abandonando o seu Deus, ou abandonando aquele que poderia lhe socorrer. Um detalhe pequeno, queridos, é que para uma pessoa tão acostumada a rituais e cerimoniais como Naamã, ele não queria deixar mal entendido naquele exato momento, mas agora sabia que não poderia servir a dois senhores. Entenda, Mateus capítulo 6 ele vai dizer isso, versículo 26. E Naamã ele entendia que agora é o seguinte: eu tenho que servir a esse Deus. E o general que se indignou com os detalhes de ser banhado 7 vezes naquele lugar, no Rio Jordão, como está escrito no versículo 12, agora é um homem submisso e interessado em servir apenas a um Deus. Mas, presbítero, por que o senhor está querendo dizer isso? Por quê? Porque a resposta de Naamã, queridos, foi naquele exato momento dizer: não, se tem um Deus que resolveu o meu problema, se tem um Deus que passou por cima de toda a medicina, se tem um Deus agora que, vendo que eu passei por todos aqueles deuses que não curou a minha lepra, se eu tenho um Deus agora que pode resolver o meu problema, é esse Deus que eu vou defender, é esse Deus que eu vou levantar a bandeira, é esse Deus que eu vou adorar. Essa foi a resposta do amor.
no seu ministério. A palavra de Deus, Ele nos promete que o que confessar e deixar alcançará a misericórdia, como diz em Provérbios, capítulo 28 e 23. Ou seja, Naamã deixou todos aqueles deuses e foi simplesmente adorar e alcançar a misericórdia do Deus Altíssimo. Aí eu te pergunto, você nesta noite tem facilidade de perdoar, como Deus perdoou a Naamã? Nesta noite você tem a capacidade de pedir perdão e dizer: nesta noite eu quero chegar na presença de Deus, dizendo: Senhor, me perdoa. Ei, eu não sei como você veio aqui nesta noite, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está o teu sentimento para com o teu irmão que está aí do lado, mas a palavra do Senhor vai dizer que quem alcança, ou melhor, o que confessa e deixa, alcança misericórdia. E Naamã, ele deixou toda aquela idolatria, tudo aquilo que afastava ele da presença de Deus, e foi seguir um Deus que lhe curou, que lhe deu a graça, e que hoje provavelmente ele está no céu, esperando naquele grande dia, para todos nós cantarmos em grande vigor, em grande júbilo ao nome do Senhor. Queridos, saia nesta noite com essa responsabilidade de ter esses 7 banhos. O 7º banho, paz e gratidão, ou melhor, perdão e paz. O 6º banho, compromisso com Deus. Aleluia. O 5º banho, humildade. O 4º banho, obediência. O 6º, melhor, o 3º banho, dedicação. O 2º banho, fé em Cristo Jesus. E o 1º banho, renúncia. Nesta